A paz do Senhor, meus irmãos. Está alegre com Jesus? Graças a Deus. O povo de Deus é alegre, não é isso? Meus queridos, quero, antes de nós fazermos aqui a leitura, para se ministrar a palavra, justificar o pastor Carlos. Ele ministrou no domingo aqui a palavra e, como ele está no processo de recuperação, o médico pediu um repouso, 30 dias, e aí só tem 15 dias. E aí ele foi pregar aqui no domingo, eu até falei para ele não pregar, falei, colocar só tantos obreiros aqui, e ele acabou pregando, e quando chegou lá, o negócio ficou feio. Minha sogra até mandou ele ligar para o médico e tal, e ele acabou não ligando e tomando a medicação, e está ali recuperando, viu, irmãos? E hoje eu comprei, deixa eu comprar mais uma medicação ali, está recuperando. Os irmãos oram pelo pastor Carlos, não precisa nem falar, sabe como ele é, não é isso? E não está sendo fácil para ele ficar nesse processo aí, ele está agoniado. Mas os irmãos orem, para que Deus dê uma boa recuperação para ele. E minha sogra ficou ali cuidando dele. Quero justificar também minha esposa, meus filhos, não puderam estar aqui. Amém? Quero justificar também o diácono Esteve e família, presbítero Luiz Eduardo, justificar também o presbítero Silas e família. Amém, amados? Quem quer ouvir a palavra de Deus diz amém. Quem lembra aí a família Evidência, irmãos? Nossa irmã Cléia, nosso irmão Juvan, vamos continuar orando por esta casa, por esta família. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25. Isso aqui já tem quase uma conexão com a leitura oficial. Se o presbítero fosse pregar, ele já ia estar nessa mesma linha. Aí eu sempre falo que a obra é de Deus, a igreja é de Deus e a palavra é de Deus. Estava pedindo ao Senhor uma palavra ontem à noite e Deus colocou esta palavra no meu coração. Quis eu hoje sair dessa palavra, mas Deus falou, fica nela. Então, se Deus falou, se o Espírito Santo, não é isso? Nos orientou, é porque tem algo de Deus para as nossas vidas nesta noite. Amém, irmãos? Ouvi só 2, mas tudo bem. Jesus é bom. Já está no telão, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar pelo sangue de Jesus. Quem está me auxiliando? Me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. Está ali nosso irmão Jacques. Volta aí, amado. Volta lá, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que, irmãos? Pronto, os irmãos estão comigo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima o quê? Que vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos meditar nesta palavra. Meus amados, o escritor aos Hebreus, nesse texto em que ora acabamos de ler, traz instruções para o povo de Deus, para a igreja. E
Dentro dessas instruções, eu gostaria de colocar como tema, obedecendo às instruções dadas por Deus, ou aderindo, ou seguindo as mesmas. Nesse texto, ele vai nos ensinar coisas profundas, coisas em que traz para a igreja um ensinamento acerca do antigo concerto e acerca do novo concerto, acerca da lei e acerca da graça. E eu gostaria de destacar aqui 4 pontos que, meditando nesse texto, e eu vou pedir até o irmão estar me auxiliando ali, que nós vamos estar fazendo menção de algumas referências, porque se estamos em um culto de ensino, não podemos perder, esse costume de estarmos, fazendo menção de alguns versículos dentro do texto, sendo ministrado. E aqui há uns pontos, porque ele vai destacar algumas coisas aqui. E estudando e pedindo ao Senhor a graça de assim poder compartilhar com os irmãos, o texto, ele fala primeiramente da necessidade do homem caído. Quando nós fazemos a leitura a partir do versículo 19, ele vai estar relacionando-se, tanto no versículo 19, quanto no versículo 20 e no versículo 21. Destaca-se esses 3 versículos e coloca-se, ou traz a instrução acerca da necessidade do homem caído. Aí o escritor, ele está nos ensinando, nos instruindo, lembrando a todos nós que servimos ao Senhor, que necessitamos ou estávamos precisando de algo que só Deus, através do Senhor Jesus Cristo, poderia fazer pelo homem caído. Eu nem vou adentrar a história lá desde quando o homem peca. Eu quero falar da necessidade do homem caído. E a necessidade que o escritor está ensinando, instruindo aqui, é que esse homem caído, ele estava precisando de um acesso. E o acesso, o evangelista Mateus, no capítulo 27, versículo 51, vai nos falar desse acesso. O acesso da abertura, o acesso de se aproximar de Deus, de ter a aproximação de Deus. E esse acesso está referindo-se à abertura do véu. Todos nós temos conhecimento. O véu se rasgou de alto a baixo. E isso está falando do momento em que Jesus, sendo crucificado lá no Gólgota, lá no Monte Caveira, em que ele pronuncia a última palavra: está tudo consumado. E diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo, dando acesso a esses que outrora não tinham. Na antiga aliança, rapidamente para relembrar os amados, o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, presbítero Antônio Vilaça, pelos pecados tanto dele quanto do povo. E o sacrifício servia para cobrir os pecados. Os irmãos, é sabido, tem conhecimento, até porque tem um pastor que instrui aqui, como o pastor Carlos, teólogo, professor,
Não é isso? Tem um conhecimento profundo da palavra. Eu não sou bobo, estou aprendendo com ele. Aí a Bíblia nos diz que, agora que o escritor fala, olha, temos agora um sumo sacerdote que ofereceu de uma vez por todas, só uma vez, ofereceu o único sacrifício para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e termos acesso a Ele, pela palavra chamada graça. Aleluia! Isso é só para relembrar os irmãos, para trazer uma alegria ao seu coração, porque outrora estávamos longe de Deus, afastado de Deus. O homem caído estava condenado à morte eterna, irmãos. Para pensar. O texto nos leva a pensar. O texto nos leva a nós fazermos uma reflexão, porque lá na frente o negócio vai ficar melhor. Ele fala que o homem estava afastado de Deus. Quer ver? Romanos 3:23. Nem vou mandar para jogar no telão, porque todo mundo sabe. Porque todos e destituídos. Aí quando você lê Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado, estávamos todos condenados, sem nenhuma esperança. Eu vou chegar lá na frente. Sem nenhuma expectativa de acesso aos céus. Eu não sei se você entende isso. Mas o dom gratuito de Deus, pastor Jean. Mas o dom gratuito de Deus deu abertura, acesso, para que eu e você, todos nós que estamos aqui, pudéssemos desfrutar desta graça. Oh, aleluia! A profundidade desta palavra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Mas tem um versículo em Romanos. Vou tentar pregar mais compassado, irmão, porque o que ensino é assim. Aprender com o presbítero Samuel. Romanos 8:1. Joga no telão, amado. Por gentileza, todo mundo sabe. Mas joga aí. Romanos 8:1. Quem pode ler comigo, hein, irmão? Porque está vendo aí? Agora nós fomos absorvidos da condenação eterna. O escritor traz a necessidade que o homem caído estava precisando. Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhou e viu, pastor Wagner, a nossa necessidade e falou: eu vou supri-la. Se hoje você desfruta desta graça, é por causa do sacrifício do sumo sacerdote. Se hoje você está aqui, é porque você recebeu de Deus. De Deus. Agora o segundo ponto em destaque, que está nos mesmos versículos, 19, 20 e 21, vai falar da promessa de Deus. Falamos da situação da necessidade do homem caído. Aí Deus faz a promessa
para o homem, para que o homem pudesse chegar-se a ele, para que o homem pudesse viver em Cristo, para que nós pudéssemos estar vivendo e desfrutando da graça. Aí o escritor fala da promessa de Deus, no versículos, dando sequência, chegando no versículo de número 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele fez a promessa, e a promessa que o escritor, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa está se referindo ao derramamento de sangue. Está no texto em que nós lemos. Está quando ele refere aqui, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para adentrar no santuário pelo sangue de Jesus. O derramamento do sangue de Jesus era preciso, era necessário. E Deus fez a promessa que enviaria o seu filho. Quando nós pegamos desde o Gênesis e vamos estudando e vendo Deus cumprir esta promessa. Passaram-se os anos e Deus sempre falando. Em uma ocasião, Moisés reúne o povo e fala: Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele, daí o quê? O símbolo, a simbologia da serpente que foi levantada no deserto, estava falando de quem? De Cristo. O sacrifício que Abraão embolar o seu filho Isaque estava falando de quem? De Cristo. Aí chega o profeta Isaías, anos depois, e 700 antes da promessa, profetiza. Ele vai nascer, e tem mais. Lá no capítulo 9, no capítulo 53 vai falar, e ele vai subir, como uma ovelha muda. Lá o cordeiro vai subir, e ele vai ser sacrificado. Eu não sei se os irmãos entendem. Escuta, sacrificado. Está falando de algo difícil, mas ao mesmo tempo está falando de algo, escuta, especial, precioso, porque através do sacrifício vem a manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da benignidade de Deus, aleluia, vem a demonstração do quanto Deus ama o ser humano. Segura aí, que o negócio melhor está por vir. Aí chega no capítulo 1 de Lucas, lá está a promessa. O menino nasceu. Aí quando vamos na sequência, chega no capítulo de número 23 de Lucas. Não é mais a criança, é um homem com quase 33 anos de idade. Mas lá estava ele, meu pai me enviou, estou aqui para cumprir a promessa, vou derramar minha última gota de sangue. Oh, irmão, eu não sei se você entende isso. O escritor estava chamando a atenção da igreja para algo especial, dizendo: não dá para viver longe desse Cristo, porque Ele nos deu a vida. Não dá para separar.
Eu estou na linha dos teólogos que não dá, irmão. Quando você estuda a carta aos Hebreus, parece que foi Paulo que escreveu. Porque esse texto está ligado a Romanos, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, nem a morte, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem a potestade, nem a escassez, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque a demonstração está lá no derramamento do sangue dele, da última gota. E aí lá na frente, o escritor vai dizer: tenha uns que foram iluminados, mas desprezou a graça de Deus. E ele termina com a palavra: esses serão destruídos, porque ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Está no texto, lá na frente. Eu não vou pregar sobre isso porque o tempo não permite. Precisávamos de 2 horas, mas só temos ali agora mais meia hora. O escritor está dizendo da profundidade desta palavra, o derramamento de sangue. E ele traz muitas referências. Por exemplo, Mateus 26, 28, joga aí, irmão. Mateus 26, 28, fala do derramamento. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos... Aí joga aí Romanos 3 e 25. É muita referência. Vamos para a Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia. Só para você entender. Ao qual Deus propôs para o quê? Derramamento. Pela fé no seu sangue. Para demonstrar... Agora vai lá para Hebreus, capítulo 9, 13 e 14, irmão. Vamos para a Bíblia, irmão. Calma aí, viu? Pra você entender. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha expangida sobre o quê? O santifica, quanto à purificação da carne. Versículo 14. Quanto mais o sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, imaculado, sem mancha, puro. Purificará o quê? Aleluia. Meus queridos, se formos para Hebreus 10, está falando do sangue. Se formos para Hebreus 13 e 12, está falando de derramamento de sangue. Se formos para Efésios 1 e 7, está falando de derramamento de sangue. Se formos para Atos capítulo 20, versículo 28, está falando, irmão, quantas referências que fala sobre o derramamento do sangue. Jesus derramou sua última gota de sangue por nós, para nos dar acesso, presbítero Josa. E aí o escritor lá na frente vai dizer, tem muitos que não estão valorizando esse sacrifício, estão desprezando esse sangue, porque esse sangue foi derramado não para cobrir como o sumo sacerdote fazia, da antiga aliança, do antigo pacto, não, foi derramado para o quê? Tirar o pecado. Não foi para cobrir, foi para tirar. Para nós termos agora uma consciência limpa e de coração puro, servir a Ele e adentrar até a presença de Deus.
Eu vou adiantar uma coisa para alegrar seu coração. Aleluia. Antes era uma vez por ano. Mas o escritor chega a dizer que agora, irmã Ruth, a senhora não precisa entrar uma vez só no ano, no Santo dos Santos. A senhora não precisa, irmã Elaine, entrar uma vez por mês no lugar santo dos santos para falar com ele. Você não precisa mais entrar uma vez por semana. Mas o que é isso, pastor? Você não precisa entrar uma vez por dia. Todo o tempo que você desejar conversar com ele, adorar ele, falar com ele. Eu não sei se você está entendendo. Todo tempo, presbítero Samuel, tu tem acesso a ele. Meu Deus, ele está falando conosco nesta noite. O sumo sacerdote nos deu esse acesso. Você pode entrar aí agora, como você já adentrou ao dobrar o seu joelho, ao chegar nesta casa. Você pode adentrar aí e falar com ele, contar a sua necessidade, ou agradecer a ele por a bênção que você recebeu hoje, pelo livramento que Deus te deu, por aquele laço que foi quebrado, por aquela vitória que você obteve, pela sua família que está de pé, por aquele que você viu retornar à casa de Deus, ou por aquilo que Deus já fez promessa e você vai receber, porque Deus é o Deus de promessa. E eu vou chegar lá na frente. O negócio vai ficar melhor. Mas aí, além do derramamento, que eu não vou me ater muito, porque são muitas referências, existe a promessa de Deus. O escritor está dizendo que ele fez promessa. Como eu falei, que divide em duas etapas. A promessa foi derramamento do sangue, enviou o seu filho Jesus. Aí tem um versículo, não é isso? Que todo mundo já conhece, que é João 8 e quê? João 8,16? É 3,16, não é isso? Estou em 8,32, mas é 8,16. Porque Deus... É isso mesmo, pastor? 3,16, não é isso? É. 8,32 é conhecereis a verdade, não é isso? É que a gente vai estudando, vai misturando assim umas coisas, viu, irmãos? É muito versículo na cabeça, depois nós tirar os 500 que estão na cabeça. 3,16, vamos lá? Porque Deus... Os irmãos do fundo aí estão me ouvindo, irmão? Vamos todo mundo falar esse versículo aí? Porque Deus... Oh, glória! Aleluia! Você pode exaltar ao Cordeiro de Deus. Agora vem a outra etapa da promessa, que é a promessa, escuta, do retorno. Jesus veio a essa terra, pregou, é isso? Ensinou os discípulos, fez maravilhas, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ficou ainda cerca de 40 dias com os discípulos, era necessário, mas depois ele é ascenado aos céus, lá no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1, registra esse momento. Mas lá no versículo 10 e 11, aleluia, isso nos alegra. Joga esse versículo aí, irmão, joga aí Atos 1, 10 e 11. Só vem para culto de ensino quem gosta de Bíblia, amém, irmãos? É igual vir para a escola bíblica, só vem quem gosta de Bíblia. Quem não gosta não vem. Aleluia, aqui você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai tendo aí conhecimento. Versículo 10, irmão. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Deles, não é isso, irmão? Os quais lhe disseram o quê? Aleluia. Está falando do retorno.
Aí você vai ver lá no final, no versículo em que lemos, ó, quando vedes que vai aproximando aquele dia. O escritor está trazendo um ensinamento para a igreja. Escuta, e no próximo tópico eu vou mostrar o que o escritor queria que os irmãos fizessem. O que o escritor queria que a igreja, escuta, tomasse a decisão e aquela decisão permanecesse ali, ó, até esse dia, ou até chegar o dia que o Senhor o chamar. Porque a igreja estava como nós, irmãos, esperando o arrebatamento. É isso? Tanto é que Paulo chega, e nós, os que ficarmos vivos. Todos eles acreditavam e esperavam nesse retorno. Mas aí foi o que nós estudamos no tempo Kairós de Deus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele pode vir hoje, ou pode vir daqui 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Aleluia. Mas nós estamos esperando. De qualquer forma, Ele vai nos chamar, Ele vai nos buscar. Para muitos, Jesus já veio. Está todo mundo na fila. Quem vai ser o próximo? Aí lembrei de um pastor. O céu é lindo, as ruas são de ouro, as avenidas de cristal. Mas eu oro a Deus todo dia. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Quero desfrutar mais de algumas coisas. Aleluia. Mas tem um hino que diz assim da harpa, não é isso? Sinto soldado dos céus. Sinto soldado dos céus. É porque quando você estuda a Bíblia, irmãos, você até planeja, sonha aqui na terra, mas o seu desejo já está nos céus. Oh, aleluia. E isso o escritor estava tentando ensinar e colocar os irmãos nessa posição de almejar os céus. E ele fala, olha, fez a promessa do retorno. Ele falou que voltaria, viu o texto? Esse mesmo Jesus, que deu acesso a todos vocês, e que hoje vocês estão desfrutando desse acesso, falando para os discípulos, aleluia, fica tranquilo, vocês não se desesperam não, porque vocês já receberam a palavra, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, está lá em João 14, eu estou indo preparar-vos lugar, fica tranquilo, vou preparar, mas quando, escuta, tiver tudo preparado, eu vou voltar, retornar, para buscar, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, irmãos, é o prazer de Deus, de Jesus, ter todos nós lá com Ele. Aí eu vou fazer uma pergunta, você está pronto para subir? Eu vou me atrever a fazer uma pergunta mais. Você está pronto para ir morar nos céus? Dá um toquinho aí para o seu irmão. E aí, irmão, está pronto? Está pronto? Está pronto para morar no céu? Está pronto para viver com Cristo? Está pronto para viver com o Senhor? Porque isso, a mensagem do escritor é essa: vocês precisam ter uma consciência limpa, um coração purificado, porque a qualquer momento Ele vai nos buscar, Ele vai nos chamar, e nós vamos viver com Ele. Meus queridos, aí o escritor chega a dizer, tem que estar prontos, porque Ele vai retornar. Mas o terceiro ponto que eu destaco aqui, é que o escritor, ele traz, presbítero Josa, aos irmãos, a entender uma coisa, tudo que Jesus fez, todo esse processo,
ele queria que os irmãos mantivessem a convicção completa, a fé e a esperança em Deus. São duas coisas que andam juntas. É como aquele versículo em Amós: andarão dois juntos se não tiver o quê? A fé e a esperança é assim. A fé, porque nós cremos no Senhor, no sacrifício de Jesus. A esperança, porque nós estamos esperando. Esperamos nele. Temos esperança pela a fé. Nós esperamos, porque nós cremos, e por isso que nós estamos com esperança. Então não dá para viver só fé, tem que ter fé e esperança. Eu creio que Deus pode fazer, então eu vou esperar nele. Aí o salmista chega a dizer no Salmo 40, esperei com paciência no... Aleluia! Esperar em Deus. A leitura, quando Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele chega a dizer, quando ele traz o ensinamento acerca da vida de Cristo, ele fala, irmãos, espera nele, porque um dia é como 1000 anos para o Senhor, mas retenham firme, permaneça firme, continua com esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu vou chegar lá, nessa questão da fidelidade de Deus. Aqui está a convicção, versículo 23, 24 e 25. Só que aqui o escritor está ensinando 3 coisas dentro dessa convicção completa, dessa fé, dessa esperança. Aprende isso. Vamos aprender? 3 coisas aqui que o escritor desse texto, dentro do texto, ele está ensinando. Que quem vive a convicção completa, a fé e a esperança, aí está no versículo aqui, ó, versículo de número 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, praticar o bem. Ele está dizendo que quem tem convicção completa, fé e esperança nas promessas de Deus, de tudo que Jesus fez, ele preocupa em amar, estimular o próximo, incentivar o próximo a viver a fé que ele está vivendo. Escuta esse mistério, irmão. Esta palavra. Não querer matar o irmão e prejudicar o irmão, não querer, escuta, levantar ofensa contra o irmão, não querer, fazer coisas para entristecer o irmão, pelo contrário, estimula o irmão a estar perto de Deus, a manter a fé e a esperança nas promessas de Deus, estimula, isso fala de amor, e quando refere praticar o bem, é estar querendo aquilo que ele quer para si, ele quer para o irmão, para o próximo. Aí tem um versículo em Tiago, que me esqueci agora o versículo, lá na sua epístola, que diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, está em pecado. Você sabe fazer o bem e você não faz, você sabe que não pode estar falando mal do irmão e você fala, você está o quê? Se você critica o irmão, se você escuta, tem ódio do irmão, se você não perdoa o seu irmão, se você escuta, tem inveja do seu irmão, se você vive assim, foi o texto que o nosso irmão presbítero Samuel leu, não é isso? Cuidado com a malícia, cuidado com esse fingimento, cuidado com essas práticas, isso é obra da carne. O cristão, ele vive praticando as obras do Espírito, produzindo o fruto do Espírito, como está em Gálatas, capítulo 5. Porque as obras da carne é para o homem que está longe de Deus, mas para quem entregou a sua vida a Cristo, tem acesso aos céus, vive em Cristo, tem fé e esperança nas promessas de Deus, vive diferente, vive no Espírito, pratica o bem. O irmão está crescendo, glória, aleluia, que Deus dê mais crescimento ao meu irmão. Se o presbítero Samuel está pregando, que pregue mais, que Deus dê mais graça e unção.
Aleluia, que se torne uma tocha na mão de Deus. Se Deus está abençoando meu irmão, prosperando meu irmão, se a família do meu irmão está bem, glória a Deus. Se o presbítero Josa está desfrutando das bênçãos, aleluia, que Deus conserve o teu servo assim. A esse negócio de criticar, critica a regente. Se a mãe lá não tirou a medida certa, critica a irmã, critica não. Ore pela irmã. Fala, Deus, usa a tua serva. Minha medida é G, que ela não coloca M. Se a gravata é amarela para a festividade do Senhor, glória. E se der uma divergênciazinha aí, porque eu já vi um comentário de alguém falando, esse amarelo com dourado não vai dar certo. Eu falei, Jesus, vai dar certo. Né, irmã Neide? Irmã Neide tá bom no ensaio aqui, Deus, glória, e só vai dar certo. Não critique, não murmure. Se o pastor Edmilson não prega igual o pastor Carlos, lógico, não vou pregar. Não fale mal de mim, ore por mim. Aleluia, amém, irmão? Só para descontrair. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus e quem está entendendo a palavra? Nós temos as nossas fraquezas, irmãos. Tem hora que a gente fala umas coisinhas que não deve falar. Sim ou não, irmão? Tem hora. Hoje uma irmã, é isso? Uma irmã chegou para mim e foi desabafar. Tive um estabelecimento. Eu já fui lá umas 3 vezes. E na 3ª vez o sistema torna a cair. Aí eu cheguei, não aguentei não. Eu falei, irmã, tu é crente. Ainda pentecostal, minha irmã, calma. Não pode? Sou crente, mas não sou boba. Eu falei, calma, serva de Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Agora, para finalizar, para continuar e finalizar nesse tópico, ele fala da questão de praticar o bem dentro da convicção completa, da fé e esperança. Aí ele traz outro ensinamento aqui também, ensinando quem tem essa convicção completa, quem já entendeu o plano da salvação, quem já entendeu, escuta que o derramamento do sangue de Jesus foi pelos nossos pecados, quem já compreendeu, aleluia, as promessas de Deus, quem já entendeu isso, anda praticando o bem, anda no caminho, escuta, que é o caminho de congregar. Aí pega, versículo 25, olha aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Eu não entendo, irmão. Tem gente que fica estimulando as pessoas. É estimulando, né? A palavra certa, estimulando para não vir para a igreja. É isso mesmo? Vai estimulando a pessoa para deixar de congregar. Para que lá ouvir pastor? Para que lá ir? Você já sabe. Para que lá escola bíblica? Para que culto de oração? Para que ir? Ué, irmão, fica estimulando. Ué, a pessoa. Já viu aquele estimular a outro para não ir para a escola? Para que ir lá para a escola? Ué, na escola tem um professor para ensinar. Tem que aprender. Na igreja você vem para aprender a palavra, mas você vem também para o quê? Para oferecer um culto. Aí agora tem esses desigrejados, ainda tem esses no YouTube aí, nas redes sociais, falando, não precisa congregar, não precisa participar de ceia na igreja, a igreja é nós, somos nós. Pega aí, ó, o suco de uva uma vez no mês, pega o pão na sua casa e ora e toma ceia. Mas aqui a Bíblia está dizendo, e se nós formos voltar um pouquinho, o próprio Jesus falou, esta casa é chamada casa de oração. Quando Jesus, antes de ser ascenado aos céus, ele mandou os discípulos ir para onde, irmãos? Para onde? Aí tem pessoas que ficam motivando outros a deixar de congregar. Porque ele não congrega, quem impediu os outros? E aí, por isso que no final do capítulo vai dizer, ai desses que estão fazendo isso. Vão ser destruídos por Deus.
Palavra pesada. E ainda fala mais. Escuta. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ou seja, tem gente brincando dentro da igreja, dentro do cristianismo. E com Deus não se brinca. Tem gente brincando, eu vou falar agora aqui. Meu Deus do céu. Tem gente vivendo uma vida de falsidade dentro da igreja, irmãos. Tem gente vivendo uma vida e vivendo no pecado dentro da igreja. O pastor não está vendo, os obreiros não estão vendo, não. Mas tem um Deus nos céus que está vendo. E com Ele todos nós vamos tratar. Cuidado como você está vivendo, como eu, como nós estamos vivendo. Aqui o escritor está ensinando, tome cuidado. Consciência limpa, coração purificado. Ele está falando aqui no processo da salvação, regeneração, purificação e santificação. Os tempos mudou, pastor, mas a Bíblia não mudou, Deus é o mesmo. Hebreus capítulo 11, capítulo de número 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Malaquias capítulo 3, diz que Ele não muda. Para Deus não tem variação de tempo. Um dos atributos de Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Quem muda somos nós. Quem muda é muitos pastores que mudam, que acham que agora, não é isso? Pode separar da esposa e arrumar outra, e está dirigindo culto e está tudo bem. Tá não, um dia vai tratar com Deus. Aí acha que tem a esposa e pode estar vivendo com outra, acha que tem um esposo, acha que pode viver, acha que pode ter relação sexual antes do casamento, acha que pode estar enrolando A e B, acha que a mentirinha aqui, a mentirinha ali, não pode. Deus está falando, agora o negócio ficou apertado. Aí o escritor está dizendo, ou conserta, ou vive, senão está enrolado. Irmãos, é culto de ensino, então nós temos que falar, sim ou não, irmão? Tem que aprender, amém? Eu ia deixar só para o pastor presidente, mas a palavra é de Deus. Aí ele ensina a congregar. Por isso que nós estamos aqui. Motivo justo, sim, mas tem crente que não congrega. Tem crente que deixa de congregar, e aqui o escritor está dizendo, cuidado, quando você está deixando de congregar, você está correndo perigo. É na casa de Deus que a gente encontra o alimento para a nossa alma. Oh, é na casa de Deus. Aí tem um salmo com bom e com suave, é que os irmãos vivam. Aleluia, é na casa de Deus. Vou finalizar, irmãos. Tinha mais coisa para falar. Aí ele chega a dizer, a terceira coisa, dentro da convicção completa é, quando você vai para casa, quem tem fé e esperança, ele vai para ouvir, mas também ele vai para adorar a Deus. Ele vai para dar o seu melhor. Não quero nem saber quem é que vai pregar, quem é que vai dirigir. Eu quero saber é que Deus está lá para mim adorá-lo. Eu quero é adorar Deus, porque Ele tem me dado a oportunidade de poder ter acesso ao meu Deus, a Ele. Eu vou adorar Ele, porque o homem A e B não fez e não pode fazer, mas Ele fez e Ele continua fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Oh, adorar a Deus, adorar ao Senhor, irmãos, a vida de adoração a Ele. Adoração a Deus é um ato de reconhecer, reverenciar e atribuir valor supremo à sua grandeza,
Quando você está adorando a Deus, você está dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o amor incondicional, o Senhor é Deus, é o único Senhor. Mas no último tópico, e eu vou finalizar agora que o tempo acabou, só tem uns 7 minutos. No versículo 23 fala uma palavra. Olha aqui no versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui está falando de um Deus que é fiel. Sua fidelidade, que é também um dos atributos de Deus, a sua fidelidade. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Tudo que eu já falei das promessas de Deus, da promessa da vinda de Cristo. Aí entra a fidelidade do Senhor. Porque no Salmo 33:4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aí tem um versículo em 2 Timóteo 2:13 que diz: mesmo que nós permanecermos infiéis, ele continua, pastor Jean, sendo fiel. Ele é fiel. Aleluia. Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O escritor está dizendo: vocês precisam se assegurar, ficar firme, porque ele é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Ele não é como homem, ele é Deus. Ele fez promessa a Abraão: sai do meio da sua parentela. Saiu. Vou te abençoar. Abençoou. Ele falou para Isaac: não desce para o Egito, onde você estiver. Nós estudamos semana passada: fica, eu vou te prosperar. Deus prosperou Isaac. Ele fez a promessa na pessoa de Jesus, no capítulo 16, 18 de Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? A minha igreja. Está aqui a igreja, olha eu e você aqui. Mateus 28:20 diz assim: estou convosco todos os... Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Você está andando, ele está com você, ele está te vendo. Diácono Eduardo Sampaio, receba a palavra profética. Escuta, onde você está andando, ele está te acompanhando. Porque Jesus fez a promessa: estou convosco. Ele está dizendo: eu não vou abandonar vocês. Pode vocês até me abandonar, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou cuidar de vocês. O pão não vai faltar, a veste não vai faltar. Aleluia. No momento de aflição eu vou entrar, eu vou agir, eu vou cuidar. Fica tranquilo. Só basta viver servindo a Deus. Fé, esperança, convicção completa. Andando no caminho, andando com Cristo, vivendo em Cristo. E para finalizar, está lá em Hebreus 10:37, ele é fiel. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não. Ele é fiel, ele cumpriu, ele prometeu, ele vai cumprir. Apocalipse 3:11, o último versículo. Eis que venho sem, guarda o que tens, pronto, ele é fiel. Quantos acreditam nesta promessa? Por isso que estamos aqui. Fé e esperança, convicção completa nas promessas daquele que prometeu. Então vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar às coisas da carne e do mundo e servir ao Senhor. Vale a pena, nesses dias que está antecedendo aí, não é isso? A festa aí que é tradição da nossa cidade, nosso município, que é o que, irmãos? É o que, irmão? A vaquejada. Nesse tempo muitos falam: Senhor, tu sabes, a carne é fraca, mas Jesus instruiu, o Espírito está pronto. Essa palavra, esteja atento. Não convém o cristão estar lá nos movimentos, escuta, da festa. Ei, não é pecado você ir para a vaquejada, é pecado você se misturar. Tem irmão que vai estar trabalhando lá. Não é assim, irmão? Trabalha na prefeitura, vai estar trabalhando lá. Não é isso? Ei,
É? Mas misturar não. Quer ver uma atração lá durante o dia, ver lá a corrida lá, alguma coisa, mas vigia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo. O crente que tem convicção completa, irmão, escuta, vem vaquejada, acaba vaquejada, entra um ano, sai outro ano, ele está em Cristo Jesus. Tem ano que é arrastando, tem momento que é com dificuldade, mas nos pés de Jesus eu não saio. Aconteça o que acontecer, pode vir o que vier, mas eu não abro mão do meu Jesus, eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão, aleluia, do meu Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmão. Aleluia. Diz que o pregador é inteligente, ele termina até o horário determinado, mas o sábio, eles deixam uns minutinhos. Estou aprendendo isso. Amanhã tem culto, viu, irmão, nas congregações. Quinta estaremos aqui no culto de ação de graça, pela casa Mancleia, irmão Juvan, viu, amados? Tá bom? Continua orando pela festividade, sábado e domingo estaremos aqui no congresso, amém, de senhores. Continua orando, pedindo a Deus para que nesses dias haja batismo com o Espírito Santo, derramamento dos dons espirituais, renovo, cura, libertação, salvação de almas. Amém, amado? Que Deus abençoe a todos. Eu vou convidar o pastor Wagner para estar orando e o pastor Jean vai estar dando as bênçãos em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu amado, eterno, soberano Pai, eu quero nesta hora bendita te louvar, te engrandecer. Obrigado pelo ensino da tua palavra. Eu tenho certeza que todos os teus filhos estão saindo daqui mais fortes, fortalecidos, alimentados, cheios de esperança, de convicção, de fé. Que a tua boa mão continue estendida sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nesta hora bendita queremos te louvar e mais uma vez te agradecer por nos ter proporcionado esse momento aqui em tua casa, em tua presença. Queremos ainda nessa hora mais uma vez interceder pelo teu filho pastor presidente, para que o Senhor possa dar uma boa recuperação. Abençoe o teu filho, toda a sua casa, a sua família e a obra que o Senhor tem lhe confiado. Continue abençoando o pastor Edmilson e toda a sua casa, continue abençoando a família em evidência, o nosso irmão Gilvan, a nossa irmã Cleia e todos os seus. Pedimos que o Senhor opere coisas grandes, coisas maravilhosas nessa casa, nessa família. O Senhor sabe o que os teus filhos têm buscado ao Senhor em oração. Abençoe a programação dos senhores, a festividade que vai estar acontecendo no sábado e no domingo. Que a bênção do Senhor esteja sobre os senhores, sobre a regência, sobre os componentes do grupo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Agora abençoe cada um dos teus filhos que veio te servir com alegria. Leva-nos na tua santa paz, leva-nos e dai-nos uma noite abençoada, um sono abençoado na tua presença. E se nesse momento tem alguém sentindo alguma dor em nosso meio, que seja curado em nome de Jesus. Abençoe o teu povo e nos leva na tua santa paz. É o que eu te peço, meu amado, e te louvo e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Puder, dê a paz aí para o seu irmão e